Contestação no procedimento comum. Como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu trato da contestação no procedimento comum. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre a contestação no procedimento comum, matéria que é regulada lá pelos artigos 335 a 342 do Código de Processo Civil. E lá no artigo 335 a gente começa com o estabelecimento do prazo da contestação. O prazo da contestação é de 15 dias. Vale lembrar que é um prazo de caráter procedimental e que então ele é contado em dias úteis. Vale lembrar também que a gente tem as duplicidades legais, então a Fazenda Pública, a Defensoria Pública, o Ministério Público vão ter lá prazos em dobro para apresentação de para suas manifestações em geral, né, salvo as exceções previstas oportunamente lá, mas tem prazo em dobro para suas manifestações em geral, para contestação também, tá certo? E vale lembrar que lá no artigo 335 a gente tem um tratamento dos termos iniciais aí da contestação. Então, quando a pessoa for citada para apresentar a contestação, vai ser em geral do comprovante, da juntada do comprovante positivo de citação aí aos autos, que será contado o prazo para contestação, né, primeiro dia útil subsequente à juntada. Se a gente tiver um caso de realização de audiência de conciliação ou mediação, que segundo o procedimento que era previsto no código, pelo menos seria a regra, né, apesar de não ter acontecido assim em vários lugares. E veja, da perspectiva política é bastante possível discutir o quão boa ou ruim é a tal da audiência, mas na legislação pelo menos está colocada como regra, né? Nesses casos, então, não havendo acordo total do primeiro dia útil subsequente à data do encerramento da audiência, seria o primeiro dia do prazo da contestação, né? Havendo protocolo de desinteresse, isso, o autor manifestou desinteresse, o réu vai lá e manifesta desinteresse na realização da audiência, seria o primeiro dia útil subsequente a esse protocolo de desinteresse também pelo réu, o primeiro dia do prazo para contestação. Então tem que tomar uma certa cautela aí com esses termos iniciais da contestação. Veja lá o artigo 335, aliás, eu falo isso comumente nesse tipo de vídeo aqui no canal, vou repetir de novo, o bom de assistir esse tipo de vídeo, de assistir esse tipo de aula quando você estiver lá na universidade, é estar junto com o seu Vademecum aberto. Daqui a pouquinho eu vou pegar o meu próprio aqui para a gente tratar de uma parte importante aqui dessa nossa conversa, tá bom? Então, o código começa tratando de prazo. No prazo de 15 dias que são 15 dias úteis. Então, trocando em miúdos aqui, 15 dias úteis, né? São úteis para essa finalidade de segunda a sexta-feira. 5 dias são, então, 3 semanas, se tiver um período desses que no nosso país aqui não tenha nenhum feriado, né? Senão é mais um pouco, não tenha nenhum recesso, nenhum desse tipo de coisa, 3 semanas, tá bom? Artigo 336 vai falar que a contestação veicula toda a matéria de defesa. Na contestação, a parte vai argumentar toda a matéria de defesa, vai também apresentar então suas razões de fato, também de direito, e também vai requerer as provas que pretende produzir. Tá certo que, veja, tem uma série de coisas aqui que são importantes da gente ver. Começando de trás para frente, sobre as provas. Pode ser que surja alguma coisa depois da conduta do réu na impugnação à contestação. Vem o réu na impugnação à contestação, na tréplica,
e argumenta lá uma inautenticidade de um determinado documento. Daí, por isso, surge uma necessidade de fazer perícia que não existia antes. Mas a ideia é que, e de toda maneira, né? Por isso que a gente tem na prática, em contestação em geral, um protesto tanto quanto genérico pela produção de provas. Mas a ideia, segundo, se a gente olha o artigo 336, é que se faça menção àquelas provas que naquele momento já sabe que serão necessárias de ser produzidas. Tá certo? E, ainda sobre o artigo 336, é toda a matéria de defesa, né? E aí, então, aqui a gente enxerga aquele princípio da eventualidade. Nós temos vídeo especificamente sobre isso aqui no canal, mas aquela ideia de que você apresenta as matérias de defesa, inclusive em ordem subsidiária também. Como assim, professor? Eu não sei se a minha primeira defesa é o que vai ser aceito, por mais que eu tenha fé nela, que eu tenha convicção. Então, eu vou em caráter subsidiário apresentando tudo. Do tipo assim, olha, não é nem o réu que deveria estar no polo passivo dessa ação, por exemplo. E tem que ser extinta sem julgamento do mérito. Ainda que seja o réu, imagine uma ação de indenização, não tem dano demonstrado, então não deve ter indenização. E ainda que tivesse um dano indenizável, o valor da indenização não poderia ser todo esse. Entende? Tratando aqui de maneira bastante simples, né? Um outro detalhe, a contestação veicula matéria de defesa. O que é o melhor que o réu pode conseguir apresentando contestação? Lembre-se, nós estamos falando do procedimento comum, não lá do juizado. No juizado especial, as observações são outras, tá? Mas no procedimento comum, o réu foi e apresentou contestação. Qual que é o melhor que ele pode conseguir? A improcedência das pretensões do autor. Salvo raríssimas exceções, por exemplo, condenação por litigância de má-fé, esse tipo de coisa, tá? Mas ele não tem, pela contestação, exclusivamente falando, ele não tem a possibilidade de formular pretensões de bens da vida em face do próprio autor, contra o próprio autor. Isso é objeto de outro tipo de resposta, que é a reconvenção, que, no contexto do Código de Processo Civil vigente, pode ser capítulo da própria contestação, é assim que ela é apresentada e tudo mais. Mas se a gente vai lá e apresenta exclusivamente contestação sem reconvenção, o réu não tem nada para ganhar do autor. O que ele pode conseguir de melhor é não perder nada, porque a matéria é defesa. Então, defesa é objeto da contestação, contra-ataque é objeto da reconvenção. Beleza? E aí, vale lembrar que a gente tem, quando a gente trata lá de atos processuais, um princípio de não solenidade, não é isso? De uma certa informalidade. Não há grandes formalidades para a prática de atos processuais que não aquelas previstas na própria legislação. Essas sim devem ser observadas. Pois bem, a contestação é ato formal. No procedimento comum é petição por escrito. Então a contestação no procedimento comum ela é por escrito. E o código traz uma ordem de apresentação das matérias, inclusive. E aí a gente vai ter matérias preliminares, matérias prejudiciais de mérito e matérias de mérito propriamente ditas. As matérias preliminares são aquelas matérias de caráter procedimental mesmo. E você não precisa ficar tentando adivinhar. O código traz uma lista das matérias preliminares, lá no artigo 337. E agora eu vou brevemente falar dessas matérias preliminares, para caso você esteja vendo o código aí, tiver alguma dificuldade, mas de maneira bem breve mesmo, nós não vamos tratar de maneira muito aprofundada desses temas, mas caso você tenha alguma dificuldade, para você conseguir se localizar, tá certo? Então, o artigo 337 vai dizer que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Então, é o código que está falando que você deve começar por aqui. E eu vou te dar até uma dica, às vezes você está fazendo estágio ou está começando a advogar hoje, mesmo para quem já tiver um tempo, né? Se você não tiver essa lista bem na cabeça, e é normal que você não tenha, para isso que a gente tem o código, né? Vale bastante a pena você olhar para o artigo 337.
quando você vai fazer uma contestação. E aí você pega, vê a petição inicial e aí vai vendo aqui um por um. No primeiro inciso do artigo 337, inexistência ou nulidade de citação. Então você vai trabalhar só no caso, olha, houve citação? Se houve citação válida. Né? Porque eu vou te contar que às vezes a citação nem acontece. Por erro procedimental mesmo. Né? Vai lá uma carta qualquer, a carta volta sem ser recebida por ninguém, o advogado não vê direito, peticiona por prosseguimento e às vezes milhares de processos, assessoria e juiz não veem. Também eu já vi isso acontecer. E o processo tramita e tal. E se o réu comparece a tempo aí de apresentar, e mesmo que ele eventualmente comparecer depois, né, ele pode se desejar apresentar toda a contestação, já começando por uma inexistência ou nulidade de citação. Então, a primeira coisa, né, você vai fazer uma contestação, inexistência ou nulidade de citação. A nulidade é quando a citação não respeita as formalidades legais previstas para a validade do ato. Por exemplo, você tem lá uma citação por edital sem que se tome as diligências aí tendentes a se apurar qual que é o paradeiro do réu. Não é para isso que serve. Você tem lá uma citação por hora certa, sem que se tenha dito que havia mínimos indícios de que o réu estava tentando se ocultar para não receber a citação, esse tipo de coisa. Beleza? Segundo inciso, incompetência absoluta ou relativa. Então, no Código de Processo Civil de 2015, tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa são arguíveis por meio de preliminar em contestação. É a segunda matéria aqui. E vale aqui lembrar o seguinte, a gente tem aqui no artigo 337 matérias que, em regra, são cognoscíveis de ofício, inclusive pelo juiz. São matérias de ordem pública que o juiz pode pronunciar de ofício em regra. E a gente tem duas exceções em relação a essa possibilidade de declaração de ofício dessas matérias. Uma dessas exceções está aqui no inciso 2º, é a incompetência relativa. A incompetência absoluta o juiz pode declarar de ofício. A relativa não. Cabe ao réu arguir a incompetência relativa até esse momento, até preliminar de contestação. Se o réu não faz a arguição, a gente tem uma prorrogação da competência, vai tramitar lá perante aquele foro que era inicialmente relativamente incompetente. Beleza? Vale aqui lembrar também o seguinte, olha, o juiz não pode declarar de ofício a incompetência pura e simplesmente, mas se a gente olha lá, se não me falha muito a memória, artigo 64, o juiz pode declarar nulidade de cláusula de eleição de foro. Lá no despacho inicial ele pode fazer isso, declarar nulidade de cláusula de eleição de foro e daí determinar que os autos sejam remetidos ao foro competente segundo as regras gerais de competência. E aí a gente está falando de competência territorial, que em geral é relativa. Beleza? Terceiro inciso, incorreção do valor da causa. Então vale lembrar lá pelo artigo 292, a gente tem parâmetros de atribuição de valor da causa, o juiz pode controlar isso inclusive de ofício, a parte ré tem lá preliminar de contestação, é a terceira matéria, incorreção do valor da causa. Olha, o autor atribuiu valor à causa de qualquer jeito em descompasso com os parâmetros legais que estão lá no artigo 292. Inciso 4º, inépcia da petição inicial. E vale aqui lembrar o seguinte, para você não passar vergonha também, você não pode chamar qualquer coisa de inépcia da petição inicial. Tem muita gente que chama qualquer tipo de defeito procedimental de inépcia da petição inicial. Inépcia da petição inicial é aquilo que está lá no parágrafo 1º do artigo 330. Tá certo? A gente tem até aqui no canal vídeo especificamente sobre inépcia da petição inicial. Então a petição inicial vai ser inepta lá de maneira muito rasteira aqui quando não tiver causa de pedir ou não tiver pedido, ou então quando o pedido não decorrer, logicamente, da causa de pedir, ou quando não a parte for manifestamente ilegítima, ou então não tiver interesse processual. São hipóteses aí de inépcia da
petição inicial. Isso se a minha memória não está muito louca aqui também, você veja lá com cuidado o parágrafo 1º do artigo 330, é lá que está regulada a inépcia da petição inicial, tá bom? Depois, perempção. O que é perempção? Bom, a perempção é aquela situação que ocorre quando o autor deixa por 3 vezes a mesma ação ser extinta por negligência da sua parte, por abandono de causa, e aí ele perde o direito de deduzir pretensões com base naqueles mesmos fatos. Ele pode, pelo menos as mesmas pretensões com base naqueles mesmos fatos, ele pode ainda usar como matéria de defesa, tá certo? Então essa perempção aí, a perda do direito de ação por ter permitido que a ação se extinguisse 3 vezes aí por negligência da parte, por abandono de causa. Vale lembrar que, segundo os parágrafos lá do artigo 485, para que a ação seja extinta sem julgamento do mérito por abandono de causa, não basta a intimação do advogado, tem que ser pessoalmente intimada a parte também. Então isso aqui é uma situação que na prática é muito rara de a gente verificar, porque tem que ser muita falta de cuidado mesmo, tá certo? Sexta, litispendência. Litispendência, que é aquela situação que a gente vê quando a gente tem duas ações idênticas que tramitam ao mesmo tempo. Então você tem 2 ações entre as mesmas partes com o mesmo objeto. Ah, professor, mas não tem como isso acontecer. Às vezes acontece. Você pode ter desde o que assim, a parte outorgou procuração para um advogado, foi lá, assinou, nem entendeu direito, nem viu, tal, depois procurou outro advogado para falar do mesmo negócio e os 2 propuseram a ação. Mas você tem até assim, por exemplo, para quem atua na área do direito de família, eu costumo dizer que talvez não fosse à toa que a gente tivesse lá o período de reflexão de 2 anos, para que pudesse haver um divórcio, porque, e veja, não que eu acho que tenha que voltar nem nada disso, mas é que às vezes se vê que mais ou menos 2 anos é um período de luto. E aí já vi acontecer de 2 anos as pessoas ficarem conversando com o advogado, nada, 2 anos depois, um sem conversar com o outro, cada um conversa com o seu advogado para proporem ações, as ações são propostas na mesma semana, um sem saber do outro. E aí você tem 2 ações entre as mesmas pessoas com o mesmo objeto. Não tem como pensar em 2 divórcios se eles tiverem exatamente a mesma pretensão, tramitarem ao mesmo tempo. Para mim, parece que é uma situação de litispendência. Depois, coisa julgada. E coisa julgada é quando você tem uma ação idêntica tramitando e outra já foi julgada. E eu vou até te falar que o exemplo que eu tenho para te dar aqui, que eu já vi acontecer na prática, é de divórcio também, né? A pessoa foi lá, propôs uma ação de divórcio. Ela tinha casado lá 30 anos antes, estava separada fazia mais de 20, de outro estado, não sei o que. Aí procurou lá o núcleo de prática jurídica. Não tinha casado lá no interior, no outro estado qualquer, e ela trouxe o documento do dia que ela casou. Pessoa pobre, sem condição, tudo mais. Então o núcleo foi lá e propôs ação de divórcio com aquele tipo de documento. Aí vem o juiz e exige juntada da certidão atualizada de casamento. Tá certo, o juiz. É documento indispensável ao propositor da demanda. Trabalho danado, pessoa pobre e tudo mais, aquela mão de obra para conseguir levantar fundos, às vezes é estado em que o cartório eletrônico não funciona tão bem assim e tudo mais, chega a certidão de casamento, a pessoa já está divorciada faz mais de 10 anos. Ué, como assim, professor? É que a outra parte, lá mais de 10 anos antes, propôs um divórcio, não sabia onde essa aqui estava. Essa daqui foi citada por edital, o divórcio dela tramitou lá, a revelia dela, sem ela nem saber, ela já está divorciada, com o divórcio já verbado lá. Já. E aí você tem uma extinção da ação por coisa julgada, uma ação idêntica já tramitou, já foi definitivamente julgada. Conexão, lá segundo o artigo 54 ou 55, me deu dúvida agora, mas você confira aí, aquele branco momentâneo, né?
conexão é aquela situação que acontece quando, né, reputam-se conexas duas ou mais ações quando for comum o objeto ou a causa de pedir, tá bom? E aí você tem aquela questão da conveniência ou não de reunião de ações para julgamento para evitar decisões conflitantes, aquele tipo de coisa, né? Mas então você tem aí uma pretensão do réu de reunião de ação, porque tem em comum aí o objeto ou a causa de pedir, é aqui como preliminar da contestação que ele vai alegar também a matéria, tudo isso aqui é matéria que vai ser arguída se houver, no caso, antes de se chegar àquilo que é o mérito da ação, tá bom? Depois, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Você tem lá, imagine uma pessoa lá de 12 anos propõe uma ação de alimentos, por exemplo, e não está devidamente representada pela mãe, é incapaz, não pode estar sozinha em juízo. Aí a mãe vai lá e outorga a procuração em nome próprio, tem um defeito de representação, a mãe não está em nome próprio, está como representante. Né? Tudo isso é matéria para ser arguída como preliminar de contestação. Ou falta de autorização. Você tem aquelas autorizações que são exigidas, por exemplo, entre casados para litigar sobre direito real, não é isso? E aí a pessoa vai ao Poder Judiciário sem anuência do cônjuge, e é aqui o momento para se arguir esse tipo de coisa também, tá bom? Depois, convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem, então, as partes combinaram antes, lá no momento pré-processual, que controvérsias seriam submetidas à arbitragem. Isso também é matéria preliminar, pode implicar a extinção do feito sem julgamento do mérito. Veja, essa aqui é a segunda exceção de que eu tinha falado. A primeira, incompetência relativa. A segunda, convenção de arbitragem. Cabe à parte arguir essa circunstância e até como preliminar de contestação. Se não arguir aqui, o juiz não pode, de ofício, conhecer dessa circunstância, e a própria parte depois também não pode mais arguir. Aí a ação vai tramitar normalmente perante o Poder Judiciário, tá bom? A ausência de legitimidade ou de interesse processual, lembrando aqui que a legitimidade é a pertinência subjetiva para a ação, né? E o interesse, como assim, professor? Bom, em regra, ninguém pode pleitear ao judiciário tutela de direito alheio, né? A não ser que tenha autorização legal para tanto. E também não pode pleitear contra uma pessoa que não é quem tem a obrigação ou a responsabilidade, né? E o interesse processual, que é determinado pela utilidade da atuação jurisdicional e também pela adequação da via eleita. Então eu já vi, por exemplo, claro, nós estamos falando aqui de procedimento comum, mas aplica-se subsidiariamente a outros procedimentos. Eu já vi ação monitória com pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Bom, a pretensão de indenização por dano moral, a via adequada para ela não é ação monitória. E aí então você tem a possibilidade de um pedido de extinção do feito sem julgamento do mérito por falta de interesse processual. Falta de interesse processual para a ação monitória para aquela finalidade por inadequação da via eleita. Tá certo? E isso também é matéria preliminar na apelação. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exigir como preliminar, e aqui vale lembrar daquele depósito inicial que é exigido lá na ação rescisória, que é regulada lá do artigo 966 até o artigo 975, né? Então, há algumas dispensas legais de beneficiários da gratuidade de justiça, por exemplo, esse tipo de coisa, mas em regra é exigido um depósito lá de 5% do valor atualizado da decisão que se pretende rescindir. Faltou aqui, o juiz poderia ter visto isso até de ofício, não viu, é matéria preliminar de contestação também, tá certo? E indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Então, foi concedida a gratuidade de justiça, mas não deveria, porque a parte não tem os requisitos aí, ela não é pobre na acepção jurídica do termo, esse tipo de coisa, ela está tentando que o Estado arque com os riscos de uma clara aventura jurídica, esse tipo de argumentação que se pretende fazer,
preliminar de contestação também. Tá certo? Bom, e aí a gente vai pensar no mérito. E tem dois tipos, pelo menos, aqui de mérito. A gente tem uma matéria que é prejudicial de mérito e a gente tem o mérito da ação propriamente dita. A matéria prejudicial de mérito é matéria que leva à prolação de sentença com fundamento no artigo 487, mas que não é o núcleo de fatos alegados pelo autor propriamente dito. Professor, não estou entendendo nada. Olha, o exemplo que sempre se dá aqui como matéria prejudicial de mérito é a prescrição e a decadência. Então, se o juiz reconhece prescrição ou decadência, ele extingue o feito com fundamento no artigo 487 do Código de Processo Civil e não no artigo 485, ou seja, é uma sentença que faz coisa julgada material, né? Mas ele não disse que a parte autora não tinha razão, não nada disso. É que tem uma matéria que leva à prolação de sentença com fundamento do artigo 487 que é prejudicial em relação a quem tem razão. Então, prescrição e decadência são exemplos de matérias prejudiciais de mérito. Mas dá para pensar em outros exemplos aí para você ter em perspectiva também, né? Imagine que vem lá uma ação de investigação do, sei lá, José contra o Antônio, uma ação vem lá uma ação de alimentos, exclusivamente de alimentos, do José em face do Antônio. Mas o José está registrado só em nome da mãe, a Maria, mas o objeto da ação proposta pelo próprio José é exclusivamente o pedido de alimentos. Qual que é o mérito do pedido de alimentos? Binômio necessidade-possibilidade, né? O José vai falar, olha, eu não tenho condição, porque eu sou criança, minha mãe não tem condição sozinha, não tem nem dever sozinha, não sei o que tal. O Antônio, ele é o meu pai, ele tem boas condições e tudo mais e tal. E veja, o pedido, o objeto da ação é só pensão alimentícia. Vem o Antônio e traz uma prejudicial de mérito, que é, eu não sou pai. Veja, esse não é o objeto da ação. O objeto da ação é alimentos. Vem o Antônio e traz uma matéria que é um antecedente lógico. Eu não sou pai. Lamento muito que tenha uma criança passando necessidade, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu filho, nem biológico, nem socioafetivo, não nada disso. Então eu não tenho nem que discutir se ele está precisando, se não está precisando, se eu tenho que pagar, se eu não tenho que pagar, se é tudo isso que eu tenho que pagar, se eu tenho condição de muito menos. É claro que, veja, pelo princípio da eventualidade, se ele estiver bem assistido, ele vai falar sobre tudo isso também. Mas ele traz uma matéria que é um antecedente lógico. Veja lá, uma indenização por acidente de veículo, o supostamente culpado vai embora depois, a vítima tinha uma foto lá, uma filmagem, um troço, puxa pela placa do veículo. Quem é o proprietário propõe a ação. A pessoa contra quem a ação é proposta vem e fala, olha, o meu carro sequer estava nesse lugar nesse dia. Meu carro, tenho provas aqui de que o meu carro estava em outro lugar. Esse carro que participou desse acidente aí só pode ser um dublê. Eu não tenho nada a ver com isso. E veja, isso é um antecedente lógico em relação a quem tem ou não culpa pelo acidente, qual a extensão dos danos, se é que tem dano, esse tipo de coisa, entende? É uma matéria que vem, pelo que me parece, pelo menos, como prejudicial de mérito, né? E o mérito é a discussão sobre o objeto da ação propriamente dito. Imagine daí que houve lá o acidente de trânsito, foi entre duas pessoas mesmo, elas controvertem sobre de quem foi a responsabilidade, quem que foi negligente ou imprudente, quem que ofendeu a legislação de trânsito. Depois, que tipo de dano que aconteceu?
Olha, aconteceu um acidente de trânsito, mas isso não configura em regra dano moral, né? Houve uma cicatriz, mas é pequena e é numa área íntima, e isso implica ou não implica dano estético, isso é passível de discussão. Qual deve ser o valor da indenização para que não implique em enriquecimento ilícito nem penalização excessiva, esse tipo de coisa, é o próprio mérito da ação, tá certo? Vale aqui lembrar o seguinte: a arguição de ilegitimidade, ela é regulada lá pelos artigos 338 e 339. Talvez mereçam um vídeo só para tratar disso até. Vale a pena você olhar os artigos 338 e 339. Vale a pena você saber que, pelo que me parece, pelo menos, a gente teve um enxerto adaptado aqui do que a gente tinha como nomeação à autoria no código anterior. De maneira bem, assim, en passant, aqui parece que o código vem e fala: olha, se você vem e fala que não é legítimo porque outra pessoa é legítima, você deve indicar quem que é essa outra pessoa que é legítima para responder pela ação. E aí o autor tem inclusive uma opção de redirigir a ação em face dessa outra pessoa, de manter a ação contra você ou contra ambos. Tá certo? E aí você tem reflexo sobre a sucumbência, esse tipo de coisa. Tá bom? O artigo 341 traz um dever de impugnação específica das matérias alegadas pelo autor, das alegações do autor, sob pena de presunção, ainda que relativa, de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Se a gente tem uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, a consequência prática é que, em princípio, ele não vai precisar provar aquilo. Aqui a gente tem algumas observações que são importantes, né? A primeira é que você tem que tomar muito cuidado quando você for fazer contestação, né? A maior tragédia de quem está começando a carreira e tudo mais é faz lá a contestação, depois vê a impugnação, a contestação. A primeira parte da impugnação, a contestação é fatos incontroversos. Aquilo que então não vai precisar ser provado porque você esqueceu. E aí eu vou até te falar aqui o seguinte, né? Dependendo do seu perfil e de quanto tempo você tem de experiência e tudo mais, vale a pena imprimir a contestação, usar caneta para grifar ou para destacar aquilo que é a alegação da parte contrária, que é contrária ao interesse do seu cliente, e depois controlar, ticando lá o que é que já foi impugnado, o que não foi impugnado, para não correr o risco de ser surpreendido isso depois com fatos incontroversos que são absolutamente contrários ao interesse do seu cliente. Presumidos, ainda que uma presunção relativa, verdadeiros. Veja que a presunção de veracidade de fatos alegados pelo autor nem sempre é consequência da revelia, pode ser consequência da falta de impugnação específica. A parte contestou, mas não fez impugnação específica. Vale lembrar também que o artigo 341 traz exceções a essa regrinha do dever de impugnação específica e de sua consequência. Então, há consequências, a hipótese em que não se aplica a consequência. E há pessoas a quem não é aplicável o ônus de impugnação específica. Então, aqui, olha, se não for admissível confissão sobre a matéria, não há uma presunção de veracidade. Tá certo? Então, não se admite confissão sobre a matéria, é direito indisponível, né? A parte é incapaz, a alegação do autor deve ser comprovada por documento público, esse tipo de coisa não tem a consequência, né? que inclusive o código fala: se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento público que a lei considerar substância do ato. A pessoa afirma que é casada, a prova é por certidão de casamento. Afirma que alguém é proprietário de uma área de um determinado imóvel, é a certidão do registro imobiliário, né? Que é o documento público, que é a própria substância. E se os fatos estiverem em contradição com o conjunto da defesa? Olha, não fez impugnação de uma alegação lá em especial, mas essa alegação está claramente em contradição com o conjunto da defesa apresentada pelo réu. E
Há pessoas a quem não se aplica esse ônus de impugnação específica. A gente tem aqui o advogado dativo, o curador especial e o Ministério Público. Beleza? Então, ao advogado dativo, ao curador especial, ao Ministério Público, não são aplicáveis esses ônus aí de impugnação específica das alegações do autor, não é aplicável esse dever de impugnação específica das alegações do autor. Veja você o seguinte: professor, é por isso que é tão comum, então, alguém é nomeado curador especial, vai lá e faz a contestação em um parágrafo, apresenta por negativa geral na forma do artigo 341, parágrafo único do Código de Processo Civil. É por isso, mas veja, se você for nomeado curador especial, faça o seu serviço direitinho. Se você não tiver como fazer, recusa, né? Mas procure fazer o seu serviço direitinho. A matéria do artigo 337, boa parte dela você consegue verificar, mesmo que você não tiver contato. A pessoa foi citada por edital, ninguém sabe onde está, ninguém conseguiu conversar com ela. Mas veja o caderno processual, né? Há provas que foram juntadas pelo próprio autor que sugerem uma dinâmica diferente dos fatos do que ele alegou, né? E no restante, naquilo que não der, aí você se valer dessa possibilidade de contestação por negativa geral. Tá bom? E o artigo 342 vai trazer aquela matéria que pode ser arguída a posteriori, porque lembra lá do artigo 336, a contestação traz toda a matéria de defesa, né? As alegações de fato, as alegações de direito também, as provas que se pretende produzir. Bom, e depois dá ainda para alegar alguma coisa? Aí é hora de ver o artigo 342, né? As matérias relativas a direito superveniente, a coisa que acontece depois, ou então a alteração legislativa que eventualmente seja aplicável sobre o caso. Isso eventualmente é possível de alegar depois, não tinha acontecido ainda, né? Então, a ação tem por objeto uma cobrança e houve pagamento, ainda que parcial depois, ou trata de um determinado objeto, houve perecimento do objeto, né? As matérias que forem cognoscíveis de ofício, então essas, sim, o juiz pode conhecer de ofício a qualquer tempo, a parte também pode alegar. E aquelas que, por determinação legal, possam ser alegadas a qualquer tempo e em qualquer juízo também. A gente vai ter aqui, tanto em um caso quanto o outro, em geral, aquelas matérias de ordem pública. Tá certo? Eu espero que o vídeo tenha sido útil aí para você entender um pouquinho melhor a dinâmica da contestação no procedimento comum, inclusive alguns aspectos práticos e tudo mais. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido aí um tempo de diversão para você. Queria te pedir para contar para mim aqui embaixo nos comentários de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Eu gosto demais de saber até onde os vídeos estão chegando, quem está assistindo e, na medida do possível, inclusive de interagir com o pessoal por meio dos comentários aqui embaixo. Conta aí para mim, por favor, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo da reconvenção, uma aula sobre a reconvenção. E queria te pedir de novo, por favor, para clicar aqui para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar um joinha para o vídeo, para me seguir no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.